Boa tarde, alunos. Hoje, na nossa aula de filosofia, Hoje é a nossa aula de filosofia e o nosso tema é mito e filosofia. Vai ter um material didático que eu vou postar no grupo e essa nossa aula encontra-se na página 15 a 17, sobre mito e filosofia. Dando início, Mito e filosofia. Na página 15 nós temos um pequeno texto e nesse texto nós encontramos a seguinte frase: o espírito do homem não suporta a desordem porque não pode pensá-la. Isso quem falou foi Aragon, 96, e que é bastante importante, devido ao ser humano não poder pensar em desordem. Mas o que seria, Aí tem essas perguntas, O que é desordem? Certo? O que é a ordem e a desordem? Ordem e desordem existe na realidade ou são representações do mundo criada pelo pensamento, imaginação ou preconceito? Certo? Será que existe ordem e desordem? Ou é simplesmente o resultado de um pensamento humano? Certo? Um outro filósofo, uma vez, chegou a afirmar o seguinte: penso, logo existo. René Descartes disse que se ele pensa, logo isso ali existe. Ou eu penso, logo existo. Então, o ser humano, pelo pensamento, ele pode trazer a existência, pela imaginação e pelo preconceito, que futuramente se tornará um conceito. Então, a ordem. O que é ordem? O que é desordem? Elas realmente existem? Existe ordem, existe desordem? Essas são indagações filosóficas, que é bom pensarmos. Ordem e desordem. Ordem e desordem faz parte da formação do senso comum e do processo da razão, e a partir desses conceitos, tratemos de efetuar uma avaliação social histórica. Ou seja, a organização social, no caso, a organização política, a organização religiosa, todas elas dependem das escolhas. Todas elas dependem da questão se elas estiverem organizadas, se elas não estiverem organizadas. É preciso aprender a conviver com a diferença. Por quê? Porque, assim, normalmente, uma coisa que para mim pode ser organizada, para outra pessoa é desorganizada. Certo? Porque, vejamos, a diferença entre um costume de uma civilização ocidental e da civilização oriental. Elas são totalmente diferentes em vários aspectos. Existem também costumes diferentes e culturas diferentes, até na própria América, na América, no continente americano. Porque na América do Sul possui uma cultura, já na América do Norte não possui, certo? Essa mesma cultura. E para alguns, a cultura que existe na América do Sul pode ser, certo? Pode ser algo estranho, pode ser uma desordem já na América do Norte, e assim vice-versa, certo? Assim vice-versa. Então, por isso que nós devemos ter esse senso de que, dependendo da ocasião ou da realidade, certo? Isso, uma desordem pode ser sim uma ordem. E uma ordem, dependendo da visão de quem vê, pode ser uma desordem. Uma ordem social que se construiu com elementos do mais antigo civilizado ocidental e orientais. Nesse caso, nós temos vários. O Brasil, por exemplo. O Brasil ele é um país misturado.
temos várias culturas diferentes, certo? Temos vários pensamentos diferentes. E esses pensamentos são influenciadores, certo? No que se diz o que se determina entre ordem e desordem. Olha, tradições, mitos, religiosidade, certo? Antigamente, eles serviam, né? Serviam para explicar a questão do certo e do errado, do bem e do mal. Mas teve várias mudanças, vários novos conceitos de práticas, vamos dizer assim. Então, o que foi necessário, né? Uma melhor organização, que segundo na visão de alguns filósofos, era desordem. Já para quem praticava aquela cultura, aqueles costumes, não era ali uma desordem. Então vamos lá. Com isso, questão da desordem, né, nasce a filosofia. Né? Podemos afirmar que a filosofia nasceu de um processo de superação do mito. Certo? Nós vamos ver mais a seguinte. Numa busca por explicações racionais rigorosas e metódicas, condizente com a vida política, social dos gregos antigos, né? Bem como do melhoramento de alguns conhecimentos já existentes, adaptados e transformados em ciência. Então, esse pequena história, né, esse pequeno texto que fala sobre o surgimento da filosofia. Continuando. Como os mitos, né, não podiam mais cumprir, né, nós temos aqui um exemplo, o mito de Édipo. Os mitos cumpriam, na época, uma função social. Na questão estava voltada mais para a moral, de tal forma que essa narrativa ocupava o imaginário dos cidadãos da polis, né, que é cidade-estado lá dos gregos. Então, o mito, na realidade, estava mais voltado para a conduta, certo? Como a pessoa iria se comportar, como a pessoa iria agir. Ó, na página 17 do nosso material didático tem uma pequena história, certo? Sobre o soberano que procura o oráculo e ali vai procurar, né, uma forma de sanar alguma coisa que estava acontecendo ali. Então, peço que leia, certo, esse texto para melhor compreensão. Ó, na vida das cidades-estado, os homens livres manifestavam suas posições escolhendo entre iguais o direcionamento das decisões e das ações das cidades-estado. Nesse caso, por quê? Porque o próprio mito, certo? O próprio mito, ele dificulta, certo, essa escolha. Segundo alguns filósofos, dentro do mito, as pessoas só poderiam ver aquilo que estava sendo exposto. Só que a partir do momento, com o surgimento da filosofia, a pessoa teria essa livre escolha, né? Seria liberta do mito e da crença centralizada na época. Então, com base nessa pequena explicação, espero que vocês tenham um bom estudo e façam a atividade, a questão 1 e 2, certo? Individual, né? 1 e 2 da página 17. Bons estudos.